Tá bem. Tudo é orgânico, né? Eu acho que hoje o Vasco precisa dessa pessoa, né? Hoje o Vasco precisa de um vice-presidente com essa característica. Num outro organograma, pode não ser esse vice-presidente com essa característica. Por que eu digo que hoje o Vasco, eu acredito que independente de qual seja o organograma, um vice-presidente de futebol é essencial. Eu acredito nisso. Porém, o perfil desse vice-presidente depende da equipe que você tem. Na equipe que nós montamos, nós tínhamos muitas pessoas identificadas com o Vasco na equipe de futebol. Então, talvez esse vice-presidente de futebol não precisasse ter necessariamente este perfil que eu acredito que hoje precisasse ter, né? Eu não digo que não precisasse de vice-presidente de futebol. Nas duas situações precisa de vice-presidente de futebol. Só que o perfil desse vice-presidente de futebol, ele varia de acordo com a equipe que você tem no próprio futebol. Então, o vice-presidente de futebol que eu tinha era uma pessoa que nunca tinha sido vice-presidente de futebol do clube, mas, em primeiro lugar, é uma pessoa honesta, que é uma característica que eu acho que seja realmente muito importante para quem vai exercer essa função, porque é uma função no qual você está ali conversando com empresários de jogadores, né? Então é uma função no qual você vai ter que ter uma retidão de resistir às tentações. Alguém muito identificado com o Vasco, alguém que teve uma vida muito difícil, que faz com que ele se identifique com os garotos que também têm uma vida difícil. Porque vocês devem saber que 99% dos jogadores de futebol vêm de uma origem muito humilde, passam muitas dificuldades. Em geral, são a esperança de futuro das suas famílias. E essa pessoa também era, porque por uma circunstância do destino, viu seu pai ser assassinado na porta do seu colégio. Então sofreu muito, aos 14 anos de idade, para poder virar um homem e ser capaz de ser um homem de sucesso como é hoje, um grande empresário do Rio de Janeiro, que fez a sua vida com muita dignidade, com muita honestidade e com muita dificuldade diante do trauma que passou. Então vejo que ele preenche requisitos para ser efetivamente esta pessoa com esta identificação. Com a ajuda, claro, de um diretor de futebol cascudo, com a ajuda de um gerente de futebol cascudo, com a ajuda de um bom supervisor, com a ajuda de pessoas que já passaram por essa função ou que já passaram pelo futebol, que conhecem as artimanhas dos bastidores do futebol, porque a gente quer ser campeão. A gente não quer somente disputar campeonato. Disputar campeonato, a gente já faz isso há muitos anos. Eu vim para o Vasco para ser campeão. Eu quero ser campeão. E para ser campeão, meu amigo, o futebol não é só 2 mais 2 igual a 4, não. Tem muita coisa de bastidores que você precisa para fazer as coisas acontecerem realmente e você conseguir ser campeão. Você saber quem vai ser o árbitro que vai ser escalado para a sua partida, quem vai estar lá no VAR, né? Não é assim que ganha campeonato, não. Senão a gente simplesmente disputa campeonato. Você pode ver aí que o nosso arquirrival, com toda a estrutura organizacional que eles montaram, com todo o dinheiro que eles têm, com todos os executivos que eles têm, que o vice-presidente de futebol deles é o Marcos Braz, que nem combina, em termos de perfil, com toda aquela equipe que tem lá. Então a gente tem que ter inteligência de juntar as pessoas certas nas funções certas,
para que a gente consiga o nosso objetivo de ser campeão. Eu não vim para disputar campeonato, eu vim para ser campeão. Se fosse só para disputar campeonato e gozar da vaidade de ser presidente de clube, isso era fácil, muito fácil. As pessoas me ofereceram comprar 1000 votos para a eleição. Era só fazer acordo com todo mundo, né? Dar beijo em todo mundo, abraço em todo mundo, estava tudo certo. Deixa o sistema do jeito que está e eu vou lá curtir 3 anos de presidente do Vasco, como o Campelo curtiu. Mole. Mas eu não vim para o Vasco para fazer isso. Eu vim para o Vasco para promover a mudança, para fuder o sistema, para fazer o Vasco foda e para a gente ser campeão da porra toda. Eu vim para o Vasco para fazer as nossas crianças gritarem é campeão. E isso é muito mais difícil do que disputar títulos. Do que disputar campeonatos, desculpa. Ser campeão de uma competição é muito mais difícil do que simplesmente disputar essa competição. Eu não vim para o Vasco para a gente ficar curtindo Série B. Eu vim para o Vasco para a gente ser campeão brasileiro, para a gente ser campeão da Libertadores, para a gente ser campeão mundial. E nem para comemorar superávit. Esses são os meus objetivos. Os meus objetivos são ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores e ser campeão mundial. Meus objetivos não é brincar de continha, de superávit, de déficit. O meu objetivo é fazer um time bom pra caralho. Um time que você tenha vontade de pagar o ingresso para ir assistir. Um time que as marcas de material esportivo disputem colocar sua marca na camisa, porque quem joga lá é bom pra cacete. Um time que lembre os times que a gente teve no passado, onde você tinha vários craques jogando juntos. É esse o Vasco que eu quero. E para fazer isso, a gente precisa fazer com as pessoas certas. E eu acredito que ao longo desse caminho, eu escolhi as pessoas certas por quem elas são, por quem elas querem ser também. Porque muitas vezes você faz seleção por currículo. Seleção por currículo já foi há muito tempo. Isso é ultrapassado. Eu vi lá essa galera roxa se vangloriando, né, de terem os melhores perfis curriculares do Vasco. Um deles se considera o homem de negócio mais importante da história do Vasco. Eu não discuto aqui que sejam ou que não sejam. Quem sou eu para discutir as qualificações das pessoas? Apenas digo que nenhuma empresa que se preze hoje faz seleção por currículo. As empresas fazem as seleções por competências essenciais, por habilidades e por objetivos na vida. Então, muitas vezes, você seleciona pelo que a pessoa quer ser e não pelo que ela foi. Não pelo que ela estudou, e sim pelo que ela quer ser. Então, eu tenho certeza absoluta que o nosso vice-presidente de futebol é uma pessoa digna, honesta, vencedora, capaz. Lamentável que tenham falado alguma coisa de que ele, como se tivesse comprado o cargo. Isso é uma mentira deslavada de alguém que, quando fala uma coisa dessa, se desqualifica, porque, graças a Deus, ninguém me deu 1 centavo na minha campanha para nada. Eu não quis. Eu detesto dever qualquer coisa a alguém. Eu faço e pago as minhas coisas. Pedi nada para ninguém, ninguém deu nada. As pessoas foram escolhidas à medida que elas iam se mostrando. E a escolha foi minha, não foi política, ela foi técnica por aquilo que seria e será o melhor para o Vasco. Então, vocês podem ter certeza absoluta de quem eu estou falando, que eu prefiro poupar o nome nesse momento aqui, é alguém que merece e que nem sabia que seria convidado, porque foi o último cargo que eu escolhi. Nem sabia.
Chamei ele aqui para uma conversa e ele ficou com os olhos cheios de lágrimas, já, né, entendendo a responsabilidade da função que lhe seria dada. E tenho certeza que será talvez um dos grandes vice-presidentes de futebol da nossa história.